Agora nós vamos começar uma série sobre a mulher na capoeira. E hoje nós trouxemos aqui para a TV Alba uma das primeiras mulheres que eu conheci fazendo capoeira, a mestra Eléa. A mestra Eléa vai falar um pouco da sua trajetória. Eu brinco dizendo que eu já comecei a aprender a capoeira na barriga da minha mãe. Fazia ginga lá, eu acho. Porque eu comecei com 1 ano de idade, o mestre Aristides me ensinava os golpes, né? Procurava sempre fazer umas experiências para ver se uma criança de 1 ano conseguia fazer os golpes da capoeira. Foi minha grande professora, interrompendo um pouquinho aqui, viu? Foi minha grande professora na capoeira para criança, né? Com menos de 3 anos, que até então eu só trabalhava com criança de 3 anos. Então ela me ensinou a se ensinar capoeira com crianças com menos de 3 anos. E eu gostava muito. Eu sempre estava com ele em todos os cantos para fazer capoeira, porque eu amava ir para a aula de capoeira. Se eu pudesse, fazia todas as aulas, inclusive até do adulto. Às vezes ele dizia assim, não, filha, essa você não tem como fazer não, porque é só gente grande e você é pequenininha. Mas foi muito bom para mim, porque foi a capoeira que me trouxe disciplina, regras. A capoeira me ensinou tudo que sei hoje. Eu sou professora de educação física, eu sou especialista em educação física escolar, eu tenho pós-graduação em educação especial. Então a capoeira me ajudou nessa caminhada. Inclusive eu fiz uma defesa de conclusão de curso com uma criança Down, que era capoeirista, que era uma menininha, tinha uns 3 para 4 anos, era Down, e eu fiz um trabalho sobre ela, como ela conseguiu se desenvolver com a capoeira, com a ajuda da capoeira. Então, assim, eu sou muito grata por meu pai ser mestre de capoeira e ter ensinado essa arte, que é uma arte muito bonita e eu acho que é muito gratificante ser capoeirista. Agora, me respondam uma coisa. Como foi competir na capoeira? Capoeira esporte. Fale um pouquinho sobre a capoeira esporte, que foi onde teve uma passagem também na sua vida, né? Sim, sim. Gostava muito de competir. Eu sempre fui um capoeirista, como o mestre dizia, um capoeirista que tinha um jogo duro. Porque eu gostava de bater nos meninos mesmo. Só tinha eu de mulher na turma. E na época, né, quando eu era menina, tinha poucas meninas que faziam capoeira, porque acredito que os pais achavam que era para menino, né? Então, menina fazendo capoeira era muito difícil, geralmente era balé, outras atividades. Então eu gostava de fazer competição. E fui campeã em algumas competições, em várias, né, competições. E eu me sentia motivada por isso, de competir, de subir no pódio. Isso foi uma das coisas que mais eu lembro que me marcou a minha infância, a minha adolescência, foi subir no pódio em primeiro lugar, sendo campeã, disputando com vários meninos. Então, quer dizer que na época não tinha meninas para você competir? Muito poucas, não. Não. Na verdade, todos os campeonatos que participei... Era contra meninos? Era contra meninos. Daqui nós vamos continuar uma série de outras entrevistas com outras mestras de capoeira. E queria que você fizesse suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer, né, ao mestre, que é o meu pai, é o meu melhor amigo, meu confidente. Sempre me impulsionou para que eu fosse sempre a melhor, para que eu fosse sempre forte, sempre capaz. Porque sendo mulher, a gente sabe as dificuldades que nós mulheres temos que enfrentar na vida, né? A capoeira e o meu mestre ensinou isso. A ser forte, a não deixar a bola cair. Na verdade, se você cair por uma rasteira, você não cai, você escorrega. Porque capoeira, ela ensina para a vida. E último recado, mulheres, venham para capoeira, porque capoeira é tudo de bom. Sou menina capoeira, sou menina capoeira, vim aqui pra vadiar. Na roda da capoeira, o que eu gosto é de jogar camaradinho. Professora Coral,
Conte um pouquinho da sua história aí. Primeiro, é uma satisfação imensa para mim, né? Estar sendo entrevistada pelo mestre Aristides. É um prazer imenso. Eu sempre quis conhecer o mestre pessoalmente. E então, eu comecei capoeira com 15 anos de idade, mestre. Comecei com 15 anos e comecei capoeira na escola, né? Eu tinha a opção de fazer capoeira, né, para substituir a minha atividade de educação física, né? Você lembra quem era o professor nessa época? Claro, claro. Eu comecei capoeira na Associação de Capoeira Mestre Bimba, com o mestre Bamba e o professor Cabeludo. Sim, mas eu estava perguntando se você lembra quem era o professor na escola. É o professor Cabeludo. Ah, o professor Cabeludo. Ele que me ensinava na escola. Isso. Ele foi o meu primeiro professor de capoeira. Na época era professor, né? Hoje ele já é mestre. Sim. E aí me conte como foi que você chegou a ser professora de capoeira. Essa trajetória aí de aluna, capoeirista, aluna de escola, aluna de academia. E o que foi que... Bom, agora eu vou ensinar capoeira. Isso. Como é que chegou até aí? Em 97, eu tive a oportunidade de fundar a Associação de Capoeira Engenho, aqui em Salvador, né? A Associação de Capoeira Engenho foi fundada no Rio de Janeiro, em 1970, pelo mestre Baiano, que foi discípulo do mestre Canjiquinha, né? O meu mestre, o senhor citou na nossa conversa o mestre Canjiquinha, então eu faço parte da árvore genealógica do mestre Canjiquinha, né? O meu mestre, ele foi discípulo do mestre Canjiquinha. Então, a minha trajetória de capoeira como profissional de capoeira começou a partir de 97, quando eu coloquei o Grupo Engenho na Bahia, né? E aí, nessa época, eu já recebi a minha graduação de instrutora de capoeira. O meu mestre, ele foi o responsável por me levar para conhecer o mundo, né? Através do mestre Baiano, eu comecei a viajar para conhecer capoeira fora da Bahia, né? Então, eu fui ao Rio de Janeiro diversas vezes, eu visitei várias escolas de capoeira no Rio de Janeiro. Antes do mestre Canjiquinha falecer, eu tive a oportunidade de conviver com o mestre Canjiquinha dentro da nossa casa, porque nós fizemos um evento para homenageá-lo em vida ainda. Graças ao mestre Baiano, eu sou a capoeirista que eu sou hoje, né? Foi ele que me graduou. Então, foi uma trajetória que esse ano fez 29 anos. Você ensina em escola, Sim, você ensina a criança, adulto, a quem você ensina? Eu comecei a dar aula de capoeira para adulto, né? Eu não comecei com criança. Eu comecei numa academia na rua onde eu moro, na comunidade, e depois dessa academia eu fui buscar as escolas, né? Foi tudo no mesmo ano. A minha primeira turma de alunos foi uma turma de adultos que eu criei, que eu fundei na minha rua, na minha comunidade. E nessa época, como meu filho estava pequeno, né? Estava pequenininho, eu deixava ele um turno na escola estudando, e no turno que ele não estava estudando, ele me acompanhava nas escolas onde eu dava aula. Então foi assim que eu formei um capoeirista dentro de casa, né? O meu filho, como ele estava pequenininho, para mim ficava fácil, né? Então ele me motivou a trabalhar com criança, foi o meu filho. Ele já chegava nas escolas comigo, né? Já bastante treinado, então ele servia de motivação para as outras crianças também. E hoje você trabalha aqui nessa clínica, né? Aqui é um centro de treinamento. Eu tenho esse espaço aqui e tenho espaço também no Candial Cidade Jardim, né? Que já fica no finalzinho do Candial, no CT Arena. Lá eu tenho um trabalho muito bacana, mestre. Eu faço um trabalho com crianças, adultos e pessoas especiais, com autista, síndrome de Down. É um trabalho muito lindo que eu faço lá. E inclusive esse trabalho com pessoas especiais eu comecei a realizar agora, depois da pandemia, né? Eu tive esse presente.
Eu sempre quis trabalhar com pessoas especiais e eu não busquei, eles vieram até mim, né? Eu agradeci muito a Deus por isso, porque está sendo uma experiência fantástica, né? Porque eu estou aprendendo muito com eles. A primeira coisa é você se permitir, né? Se permita treinar, se permita experimentar. E para aquelas que, né, se desanimaram por algum motivo, voltem a treinar. Então essa mensagem você está mandando até para as senhoras, aquelas que têm 60 anos, 70 anos, elas podem participar da capoeira. Elas podem sim. Começando como um bebê começa a engatinhar, né? Ninguém nasce sabendo. A gente começa engatinhando, depois vai dando os primeiros passos, cambaleando, depois a gente vai ganhando uma estrutura, né, para poder caminhar melhor, até aprender a andar. E na capoeira não é diferente, né? Na capoeira a gente começa engatinhando. Para ser entrevistada a Mestra Sapeca. Salve. Mestra Sapeca, como foi que você começou? Como foi que a capoeira deslumbrou na sua vida? Como foi? Salve, mestre. Salve. É um prazer estar aqui. Contando um pouquinho da minha história da capoeira, eu comecei no final da década de 80, iniciozinho da década de 90. Engraçado como são as coisas. Meus irmãos começaram a fazer capoeira e eu era um saco, né, dele, que ele treinava em casa, em mim. Aí eu comecei... Você era a cobaia? Sim, literalmente. Meu pai não acreditava na mulher na capoeira. Quando eu falei para ele que eu tinha me matriculado, eu era de menor, falei, meu pai, eu me matriculei na capoeira. Ele falou, e quem vai pagar? Eu disse, como eu não trabalho, o senhor é minha mãe. Ele falou assim, mas eu não mandei você pagar, se matricular. Eu disse, mas eu me matriculei, e aí o senhor me ensinou a defender o nome, a honrar meu nome. Pelo menos eu tenho que pagar. Aí, nisso, mestre, ele pagou o primeiro mês e eu nunca mais parei. Né? A capoeira, ela me tomou. Ela envolveu você até hoje? Até hoje. Sim. E aí, como foi que você começou a desenvolver o ensino da capoeira? Que a partir daí você se tornou capoeirista, não é isso? Na verdade, eu comecei a capoeira, continuei treinando. Em 94, eu fiz educação física já por conta da capoeira. Mas já ensinava antes disso aí capoeira, não? Não, eu auxiliava, né? Não dava aula sozinha, não. Comecei a dar aula, fui chamada logo depois para fazer uma seleção, para fazer um trabalho nos presídios. Interessante. Bacana. Através desse trabalho, né, que eu fazia social. Que aí você está fazendo uma ressocialização dessas pessoas do presídio, né? Através da capoeira. Isso. Que bacana, pô, muito bacana. Foi um trabalho que me desafiou muito no início, porque eu nunca tinha entrado no meio, né, do sistema penitenciário. Por ser mulher, começou logo o embate, né? Logo na entrevista, a entrevistadora foi bastante assim... firme, por que ela me contrataria uma mulher? Na época eu era professora de capoeira, formada de capoeira, para dar aula, não ia contratar um homem e um mestre. E aí eu fui falando a minha história, fui falando minha fundamentação e eu fui contratada. Desenvolvi um trabalho em todo o sistema penitenciário de Salvador e da região metropolitana. A gente fez 3 eventos muito bons e eu não posso deixar de falar que faz parte da minha história. A gente fez 8 batizados nos presídios, 8 batizados. Quer dizer, conseguiu graduar aquelas pessoas que ali estavam presas. Sim. Que bacana. E com isso faz com que a pessoa se sinta valorizada, melhore sua autoestima, né? Isso. Maravilha. E levei a comunidade da capoeira para dentro do sistema penitenciário. Inseriu
outras pessoas. Isso, para entender que ali são pessoas, né, que estão presas, estão pagando pelo que fizeram, a gente não entra em nada nisso, né? E aí a gente fez uma apresentação para a ONU, foi muito lindo, os presidiários fizeram, os internos que são chamados, foi muito bom e a gente fez uma apresentação no Forte da Capoeira. Foi um trabalho que mudou minha forma de ser, mudou minha forma de ver a capoeira. Tinha um diretor, o diretor-geral, o tenente Marcelo, ele falava para mim, capitão Marcelo, falava, eu não gostava de capoeira e não acreditava no trabalho, mas hoje eu defendo a capoeira. Por quê? Porque onde você fazia o trabalho diminuiu em 60% a incidência de violência. Mas eu tenho uma ressalva, mestre. Diga. A capoeira na saúde mental, ela não é só terapêutica. Ela te humaniza de novo, porque a sociedade... Humanizar é terapia, mas doutora. Também, porque assim, eu sinto a capoeira no usuário de uma forma tão profunda que eu tenho uma aluna que ela falou assim, professora, quando eu descia para ir para capoeira, todo mundo me chamava na rua, lá vai a maluquinha, maluquinha, ei! Hoje, quando eu saio para capoeira, o pessoal me identifica. Ô capoeira, vai para onde a capoeira? Ela ajudou as pessoas a criar sua identidade de novo, de se realmente reinserir na sociedade. Legal. Agora, a gente, para encerrar, nós vamos chamar o pessoal que está aí, né, que você trouxe, seus alunos, né, para participar de uma rodinha aqui, para a gente fazer o encerramento da nossa atividade com uma roda. Programa Capoeira na TV agradece a mestra Sapeca e na próxima semana tem mais. Estaremos aqui com outro programa. Adeus, adeus.